Olá! Hoje eu vou fazer um vídeo, normalmente eu faço áudio. Eu vou fazer um vídeo porque ao invés de ler aqueles textinhos, eu vou ler o versículo mesmo, tá? O texto da Bíblia mesmo. Lucas 8, a partir do 5, tá bem? O que acontece? Aqui fala sobre a parábola do semeador. Muitas pessoas, lógico que a palavra de Deus jamais volta vazia. Cada hora ela parece que se encaixa num lugar diferente, numa área diferente da sua vida. Muitas pessoas direcionam a parábola do semeador para vários temas, né? Mas dessa vez eu vou ler aqui certinho o que fala sobre o significado, que depois lá na frente Jesus fala assim, este é o significado da parábola. Então eu vou ler aqui, tá bem? Lucas 8, versículo 5. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Aí eu vou pular lá para o 11, tá? Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando as ouvem, mas não têm raiz, creem durante um tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra de Deus, a retêm e dão fruto com perseverança. Então, na verdade, a palavra do semeador aqui, ele fala que a semente é a palavra de Deus. Quantas vezes a gente lê, tá passando por alguma situação, não sei, a gente lê uma palavra, Deus fala com a gente, mas no primeiro problema, tipo, você simplesmente esquece. Não, Deus não devia estar falando comigo. E esquece. Ou então, ali quando fala que o diabo vem e tira, você ouve a palavra, mas daqui a pouco o diabo já começa a falar ali, você pensa que é você mesmo. Não, isso aí não é verdade. Não, isso aí não tá acontecendo. Não é pra mim. Alguma coisa você pensa nesse sentido. Quantas vezes, então, a palavra não tem raiz, você escuta, você guarda, você compreende, e na primeira provação, né, você desiste. Aí, as que caíram entre os espinhos, você recebe uma palavra, vem alguém, fala com você, fala sobre o teu chamado, fala o que Deus quer fazer na sua vida, mas daí você começa no trabalho, se atarefar demais, ou até mesmo nós, mães, no dia a dia, não, vou deixar para depois, vou deixar para buscar depois, vou deixar para fazer depois, ou então saídas e viagens, ou seja, não tô falando que isso é errado, eu tô falando quando essas coisas tiram a palavra de Deus do seu coração, faz aquilo ir diminuindo, apagam a chama, entendeu? E isso faz com que você esqueça e deixe de lado. E você pede, não dá fruto, você recebe e ela entra, mas não dá fruto, não vinga. A palavra não se realiza porque você não rega, porque você não foi atrás daquilo, entendeu? Você não cuidou daquela semente. E daí fala, mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com esperança. São aqueles que ouvem, querendo ouvir, que não vão ficar ouvindo e falar assim, vamos ver, desconfiado, vamos ver, não, vamos ver, quem que é aquele fulano ali que pensa que é pra estar falando essas coisas? Ou então, pensa, Deus não vai falar comigo,
Você não tá com o coração pronto para ouvir, entendeu? Você não quer ouvir, você não tá afim de ouvir. Não, mas você tá com o coração. Deus, fala comigo, Senhor, que eu quero te agradar, eu quero fazer, eu quero te ouvir. E quando você escuta, fala, tá, o que a gente vai fazer com isso que eu ouvi? O que eu posso fazer para isso acontecer? Qual é o meu trabalho? Porque Deus dá a semente, Deus dá a palavra. Só que cabe a nós plantar, regar, cuidar. Toda semente que você receber, se você não der os devidos cuidados, ela não vinga. Não adianta aí falar, Deus falou e não cumpriu. Deus falou, Deus quer fazer. Só que o que adianta se você não coopera, se você não colabora? Tá entendendo? É isso que eu tô falando. Essa é a parábola do semeador. Fala sobre a palavra de Deus, sobre o que você faz com isso, tá bem? Espero que tenha tocado o coração de vocês, que Deus tenha falado com vocês. Vamos fazer de tudo. Qual é a palavra que Deus te deu que você se esqueceu? Qual é a promessa que Deus te deu e com os afazeres do dia a dia, estresse, sei lá o que, você deixou de cumprir, você deixou de regar? Qual é a semente que Deus te deu que você não regou mais? Vamos, ore a Deus, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, coloque diante de Deus, se arrependa por não ter cuidado daquela preciosidade que Deus te deu, que ainda dá tempo, tá bem? Deus abençoe vocês, um beijo no coração, tchau!